Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guaraci Carlos da Silveira e esta é a nossa aula sobre jogos digitais e mediação cultural, trazida a você pelo programa PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade da gente estar utilizando jogos digitais em processos de mediação cultural. Primeiro, né, quem sou eu e o que me habilita a estar falando sobre esse tema? Eu sou doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também sou doutor em Design pela Universidade em Embi-Morumbi. E nestes dois programas de doutoramento, parte da minha pesquisa e das minhas investigações tem sido justamente sobre como a gente pode utilizar jogos digitais em processos culturais. Em especial, quando a gente está falando ou da aplicação desses jogos ou da produção destes jogos. O material que subsidia essa aula, na verdade ela é fruto de um artigo, resultou destes estudos e agora ela está estruturada de forma a compartilhar com todos aqueles que desejam trazer essa ferramenta para o contexto de sala de aula e de mediações culturais. Bom, vamos a ela então? Acho que primeiramente, né, nos é mais interessante que a gente trabalhe um pouquinho explicando, ou pelo menos identificando, o que nós estamos entendendo por mediação cultural. Nós estamos falando de um processo que busca interligar objeto ou espaço ou ambiente que é dotado de certo significado e a pessoa que está usufruindo desse espaço, deste ambiente, né? O grande potencial da mediação cultural é que ela tem um papel ativo e transformador na formação e na construção do conhecimento. Ela nos permite potencializar a experiência do indivíduo, ajudando esse indivíduo a compreender e se apropriar dos significados com a qual ele está interagindo nesse espaço. Então, a grande vantagem, né, o grande interesse que nós temos com relação à mediação cultural é que ela enriquece a nossa vida e principalmente o processo de aprendizagem, porque ele tem condições de despertar emoções que envolvem a pessoa que está participando do processo de mediação cultural. Nós podemos entender a mediação cultural como um processo de comunicação que cria conexões, sejam elas emocionais, sejam elas intelectuais. Então, eu estou trabalhando, por assim dizer, com os dois lados do hemisfério cerebral, né? Razão e sentimento. E nós temos uma pessoa que tem um papel ativo nesse processo, que é o mediador cultural. O mediador cultural ele vai se utilizar de uma metodologia que vai consistir em perguntar, em compreender, em dialogar com o interlocutor, buscando enriquecer ao máximo o seu ponto de vista sobre aquilo que ele está sendo exposto. Função do mediador cultural não é explicar. Cultura a gente não explica. Função dele é ajudar a pessoa no processo de entrar em contato com esta outra cultura. Muito bem. Para essa aula, eu separei três jogos. Um produzido por um grande estúdio, um produzido por um estúdio de médio porte e um produzido por uma empreitada que é quase individual. Todos eles são baseados em alguma manifestação artística e através desta manifestação artística nós vamos fazer articulação aí com uma proposta do que a gente está querendo abordar nessa aula. Muito bem. A primeira dessas manifestações artísticas é a pintura sumier. Pintura sumier é uma pintura feita com tinta preta sumi e a sua origem está associada aos mosteiros budistas chineses, mais ou menos lá pelo ano de 1960. Ela vai entrar no Japão a partir do século XV e XVI, junto com a doutrina zen budista. O que é fundamental quando a gente está falando de pintura sumier? É a linha e o espaço. Esses são os elementos que definem essa manifestação artística. Então, eu vou empregar uma vasta gama de tons, porque geralmente a pintura sumier é feita em preto e branco, e você, ao ver a pintura, complementa mentalmente
né, a imagem, e aí com a sua imaginação você inclusive coloca as cores nela, né? Grande parte dos objetos que estão representados na pintura Sumier não estão completos, eles não estão fechados, o que também impede uma certa participação de quem está vendo a pintura de completar isso mentalmente. O que vai diferenciar, né, essa linha artística é justamente a pressão que vai ser utilizada na hora de pintar e os tipos de pincéis que vão ser utilizados. Muito bem, o primeiro jogo que nós vamos tratar chama-se Okami. Ele foi desenvolvido pela Clover Studios e foi publicado pela Capcom. Seu primeiro lançamento foi lá pelo ano de 2006, no Japão e nos Estados Unidos. Depois, em 2008, se não me engano, ele vai ser lançado para a plataforma Wii. E lá para 2012, 2013, ele vai ter uma versão remasterizada em alta definição deste jogo. Ele traz uma série de inovações técnicas, que a gente não vai se aprofundar aqui, mas uma dessas inovações técnicas é o chamado cel shading, né? O resultado final é esse aí que nós estamos vendo e se assemelha e muito à estética da pintura Sumier. No jogo, você vai assumir o papel de Amaterasu, a deusa Sol, essa loba branca, que se manifesta, e a principal motivação desse personagem no jogo é eliminar a corrupção que está tomando conta do mundo, encarnada pela entidade chamada Orochi, né? A introdução nossa neste jogo vai se dar por meio de um narrador, contador de histórias, e à medida que a história do jogo vai se desvelando, este vai adquirindo, né, cores e sendo construído visualmente no estilo Sumier. Ou seja, por onde a Amaterasu passa, né, ela vai fazendo com que as flores brotem e se manifestem. Tá aqui dois exemplos que eu separei para a gente ver como ele teve o cuidado de tentar reproduzir ao máximo a estética do Sumier. Tradicionalmente as pinturas Sumier são em preto e branco, mas ele teve que trabalhar com colorido, né, porque senão também eu teria um jogo esteticamente falando demasiadamente pesado, mas ele procurou ser bastante fiel a todos os elementos da pintura Sumier. Qual vai ser o grande diferencial do jogo? Ele vai tentar integrar ao máximo possível os elementos da pintura Sumier à sua mecânica. Então, dentro do jogo, nós temos uma ferramenta chamada Pincel Celestial. Quando você está jogando o jogo, controlando ali, você pode ativar esta ferramenta e aí o que acontece, né? Todo o colorido para, a imagem se torna chapada, como se você estivesse realizando uma pintura. E através dessa ferramenta e uma série de símbolos padronizados, você consegue realizar intervenções no cenário, né? Então, se eu faço um traço, eu estou cortando alguma coisa, se eu faço um círculo, eu estou fazendo essa coisa que eu estou circulando florescer e por aí vai. Então, é muito interessante que ele conseguiu achar uma forma de juntar mecânica do jogo com a expressão artística que ele está usando aí para se inspirar neste jogo. Bom, como resultado, o que é que vai acontecer? O que nós vamos ter? Primeiro, a gente vai ter uma experiência de jogo na qual eu estou interagindo e toda a narrativa do jogo é construída de forma a emular a arte Sumier. Além disso, em seus aspectos mecânicos, eu vou ter desafios, como em qualquer jogo, eu vou ter combates, como em qualquer jogo, mas em determinados momentos do jogo eu posso ativar uma ferramenta, que é o Pincel Celestial, que dialoga imediatamente com o estilo de pintura Sumier. O estúdio que desenvolveu este jogo, e aqui nós estamos falando de um estúdio de grande porte, cerca de 150 pessoas envolvidas na produção deste jogo, que, se não me falha a memória, teve de 2 a 3 anos para ser produzido, eu consegui, como resultado, né, ter aí o espelhamento do funcionamento da estética da pintura Sumier, né, que de certa forma é a manifestação artística mais expressiva da cultura japonesa. Durante o processo de produção do jogo,
Diversas vezes, o time de produção entrou em contato com artistas e com estudiosos da técnica Sumier e buscou a validação deles. É claro que durante o processo de produção de um jogo dessa escala, não dá para eu fazer isso a todo momento, mas à medida do possível, eles procuraram envolver a todos os responsáveis, dando uma leitura e uma opinião do que estava sendo construído face ao resultado final que nós temos aí à disposição. Muito bem. O segundo jogo que eu acho interessante da gente estar trabalhando é suportado pela manifestação artística chamada Screenshot. Nossa segunda manifestação é o Screenshot, que você está podendo ver aí um exemplar na sua tela. Screenshot é o termo que designa a arte de entalhe em marfim e ossos de mandíbulas de cachalotes, ou seja, de baleias. Essa manifestação artística está ligada à tradicional arte da caça das baleias e tem sua origem no século XIX e constitui-se, podemos assim dizer, na mais autêntica manifestação da chamada arte baleeira. As técnicas mais utilizadas são a incisão ou a gravação, sendo que alguns entalhes que são feitos também vão receber uma pigmentação. Tradicionalmente, o screenshot é utilizado pelos Inupiat, né, uma tribo de esquimós, para contar história. Então, ele é talhado de forma a criar uma linha do tempo das histórias. O responsável pelo seu entalhe pode, então, pegar este material e resgata de lá a história como se ele estivesse lendo um livro. Então, ao mesmo tempo que ele vai recitando a história, nós temos aí uma característica de oralidade, ele vai acompanhando os registros pictóricos que ele fez. É como se fosse um livro, ao mesmo tempo que é uma manifestação artística e uma forma que os Inupiás têm de fazer um registro histórico. Muito bem, o jogo onde nós vamos encontrar esta manifestação é o jogo chamado Never Alone. Ele é um jogo de plataforma puzzle ambientado no Ártico e foi desenvolvido pela Upper One Games em parceria com o Conselho Tribal da tribo Inupiá. Ele foi lançado em 2014 e foi inicialmente recebido com críticas bastante positivas, sendo inclusive premiado como o melhor jogo debutante pelo Festival de BAFTA. A narrativa deste jogo vai nos convidar a acompanhar a história de uma pequena garota Inupiá, de nome Nuna, que encontra uma raposa e esta raposa vai passar a acompanhá-la na sua jornada em busca da fonte da nevada externa. Né? O desafio que a protagonista tem é restaurar o equilíbrio do seu mundo, que, de novo, está passando aí por um problema, por um momento de transformação. Através de uma série de desafios, a Nuna, ajudada pela sua raposa, às vezes eu posso trocar o controle do personagem entre a Nuna e a raposa, eu vou enfrentar uma série de obstáculos. De novo, o jogo está embalado dentro de uma estrutura de narrativa, de contação de história e de lenda. A estética do jogo vai se apropriar da arte do screenshot, vai se inspirar profundamente neles, como forma de apresentação. Então, aonde que eu vou ter isto mais manifesto durante o jogo? Nas chamadas cutscenes. As cutscenes são os vídeos que eu passo antes de determinados momentos do jogo. São pequenas animações que eu posso introduzir na minha estética de jogo, e todas estas animações no jogo Never Alone são moldadas, criadas e desenhadas como se eu estivesse lendo um screenshot. Né? Então, a ideia do jogo e a construção do jogo passa como se eu estivesse participando, tomando ação
numa lenda que está sendo contada para todos aqueles que estão reunidos na tribo. Qual que é o grande ponto de destaque desse jogo, né? Esse jogo vai nascer com uma análise de oportunidades de investimento. O Conselho Tribal da tribo Inupiá levantou, entre diversas possibilidades, a ideia de financiar o jogo, entendendo que o jogo é uma forma de preservação da sua cultura. O resultado final foi tão bem sucedido que o Conselho Inupiá acabou comprando ações, acabou comprando participação na Upper One Games. Hoje eles são donos de acho que 30% desta empresa. A grande ideia então foi que, a partir do momento em que eu escolhi produzir um jogo para que este jogo sirva como forma de cristalização e de representação da minha cultura, eu vou buscar ao máximo possível envolver todos os membros da minha cultura no processo de produção deste jogo. Este era o grande desafio da Upper One Games, né? E através de um processo de imersão, de estudos etnográficos, de consulta à biblioteca e museu e muita conversa com todos os membros da tribo, ele conseguiu fazer um processo de construção coletiva que resulta no jogo. Esse jogo ele é interessantíssimo porque ele é um misto de jogo e de documentário. Como eu tenho muito material que acabou sendo produzido, um dos aspectos mais interessantes desse jogo é que, conforme você vai evoluindo, ele lhe dá determinadas premiações. E parte dessas premiações é a possibilidade de você assistir curtos vídeos que falam sobre diferentes aspectos da cultura dos Inupiás. Finalmente, nós vamos abordar agora a terceira manifestação artística, que é o Quenequim. Bom, o que é o Quenequim? O Quenequim é uma das marcas mais importantes da identidade Kaxinawa. O Quenequim pode ser traduzido, né, como desenho verdadeiro, e para os Kaxinawa, o Quenequim, o desenho, é um elemento crucial da beleza das pessoas e das coisas. Corpo e rosto são pintados com genipapo, seja por ocasiões de festividades, visitas ou pelo simples prazer estético. Crianças muito pequenas não recebem o desenho, mas são enegrecidas dos pés à cabeça. Meninos e meninas têm uma parte do rosto coberta com o desenho e os adultos usam o rosto todo pintado. O estilo Quenequim tem uma grande variedade de motivos e os desenhos básicos são usados na pintura facial, mas eles também são encontrados na pintura corporal, na cerâmica, na tecelagem, na cestaria. Ele chama a atenção principalmente por ser uma novidade na experiência visual, né? Então, todos os eventos cruciais na vida de uma pessoa serão marcados pelo Quenequim, né? O desenho vai desaparecendo com o uso, com o dia a dia, e ele é refeito quando a gente tem uma ocasião festiva. Muito bem. De qual jogo nós estamos falando? O Quenequim, Os Caminhos da Jiboia, é um jogo estilo plataforma que foi concebido por Guilherme Menezes através de uma parceria com a BobWare e o coletivo Bena Chiná Bena, com apoio do Itaú Cultural e do IEB USP. Sem a pretensão de ser um jogo comercial, a ideia deste jogo foi envolver todos os membros da tribo num processo de criação coletiva entre pesquisadores, equipe técnica, narradores, desenhistas, cantadores indígenas, e tudo isso vai se manifestar, todo esse esforço vai se manifestar no jogo. A ideia deste jogo é que ele funcione como uma forma de tradução entre as culturas, né? Registrado numa mídia e num formato de jogo. Um dos aspectos mais interessantes deste jogo é que ele está na língua original dos Kanashinawa. Nós podemos jogá-lo optando pela opção em língua portuguesa, mas nós temos aí ele feito no original da própria tribo. A participação dos indígenas envolveu todo o processo de jogo,
desde a determinação do roteiro, passando pela escolha das histórias, a narração dessas histórias, o seu detalhamento, as falas, até mesmo nos desenhos que são inseridos no jogo, eu tenho aí a participação dos membros. O jogo narra a história de um casal de gêmeos que foram concebidos pela jiboia Yubi em sonhos e herdam os seus poderes especiais. Eles são um jovem caçador e uma pequena artesã. Ao longo do jogo, eles vão passar por uma série de desafios para se tornarem, respectivamente, um curandeiro e uma mestra dos desenhos. Então, a manifestação destes elementos no jogo vai se dar como? Né? Pela pintura corporal dos próprios personagens, como você está podendo constatar aí no meu slide de exemplo. E aqui também eu estou mostrando um pouquinho da arte que foi produzida e que acabou sendo inserida no jogo. Esse jogo ele é uma experiência de pequeno porte, né? A equipe responsável pela sua produção foi muito pequena, mas ainda assim ele consegue abordar a contento, né, os elementos tradicionais dessa cultura. Ele também é estruturado na forma de uma narrativa lendária, né? Então os três exemplos que a gente trouxe são estruturados como narrativas e todos eles são suportados em pelo menos uma forma de manifestação artística. Muito bem. Visto que nós apresentamos esses três jogos, quais são os usos que eu posso fazer dele? Né? Os dois primeiros jogos são vendidos comercialmente, o terceiro jogo está disponível gratuitamente na forma de Creative Commons. Todos estes jogos efetivamente acabam se articulando como ferramentas culturais. Eles são uma exteriorização, objetivação ou virtualização de uma expressão cultural. E eles servem como pontos de contato do jogador com a cultura na qual estes jogos vão se espelhar. Então, ele tem uma função dupla. Num primeiro momento, como qualquer jogo, ele entretém. Mas num segundo momento, ele vai servir de ponte entre as culturas e é aqui que a história começa a nos interessar mais. Todos os jogos aqui tratados têm um ponto em comum durante o processo do seu desenvolvimento. A equipe de designers responsável pelo jogo procurou fazer uma imersão na cultura que estava sendo retratada. Este processo também foi subsidiado por uma pesquisa sistemática e em todas as etapas possíveis eles buscaram a validação dos membros daquela cultura. Efetivamente, grande parte do processo foi um processo de cocriação. Designer estruturando e utilizando seus conhecimentos de jogo e membros da cultura e da expressão artística em questão validando os pontos que estão sendo apresentados. Eles também se estruturam de forma bastante semelhante, né? Eles são construídos numa estrutura narrativa que está baseada numa lenda, eles são suportados em uma manifestação artística e eles buscaram efetivamente fazer uma integração dos desenvolvedores com a comunidade e com a cultura. Muito bem. E onde que essa história toda vai se relacionar com a mediação cultural? Justamente um dos problemas que nós vamos ter em sala de aula é que a mediação cultural vai demandar um processo de visita. Eu preciso que a pessoa se desloque até o objeto, até o ponto de mediação cultural, e dependendo da localidade aonde as escolas e as instituições de ensino e de cultura estão, esse processo fica muito complicado. Né? Eu tenho toda uma logística que demanda uma estratégia para que a gente consiga fazer isso. Então, a grande questão norteadora é: eu não consigo trazer estes processos para dentro da sala de aula, eu não consigo, ao invés de fazer com que meu aluno se desloque, fazer com que o processo cultural venha até a sala de aula. E a ideia justamente, né, de fazer essa aproximação é utilizar os jogos que foram apresentados como ponto de partida. Então, dentro do processo de construção e de estruturação da aula, eu posso estar utilizando estes jogos. Eu não vou entrar aqui, pelo menos no objeto dessa aula,
nas ferramentas que a sala em questão tem à sua disposição, né. É claro que vai ter que haver um trabalho de adequação do professor, dependendo dos dispositivos tecnológicos que ele pode fazer uso ou não. Assumindo, né, que ele consiga ter dispositivos tecnológicos que permitam que o aluno esteja experimentando os jogos, por que não trazer estes jogos para o contexto de sala de aula? E aí, o que nos interessa são os possíveis desdobramentos, né? O que eu posso fazer com esse material que a gente acabou de apresentar aqui em termos de produção didática, né? Em produção do conhecimento. Eu posso, inclusive, estruturar a minha aula em torno disso. Hoje a gente já tem ferramentas que nos permitem criar jogos. Então, o professor iluminado ou orientado pelos exemplos aqui, ele pode propor para que a turma desenvolva e crie o seu próprio jogo como forma de representar uma cultura. E aí, qual é o caminho que a gente sugere? Que você faça isso suportado em alguma manifestação artística. Então, a primeira etapa, e aqui vai entrar o grande trabalho do professor, é orientar esses alunos no seu processo de pesquisa e de busca de informações que vão permitir que ele faça este grande exercício que pode abarcar inclusive outras disciplinas e ser a atividade norteadora do semestre. Caso isso não seja possível, viável ou de interesse do professor, a gente pode trabalhar com esses jogos como motivadores de discussão. Então, num primeiro momento, eu trago o jogo para a sala de aula, o que por si só já é objeto de encantamento do aluno, e a partir do que foi vivenciado, experimentado, entendido no jogo, eu posso abrir temáticas de discussão. Da mesma forma que o professor já se utiliza de ferramentas como, por exemplo, filmes e documentários para fazer isso, eu agora tenho a possibilidade de fazer isso no modelo atualizado, por assim dizer, com jogos digitais e, finalmente, a gente pode fazer uma grande estruturação, seja da pesquisa, seja da aplicação, seja da utilização destes jogos digitais na forma de um projeto interdisciplinar. Porque, minimamente, a gente vai abordar determinada manifestação artística, convidar os alunos a estarem trabalhando com essa manifestação artística e, a partir daí, se for o caso, se for a ideia, entrar nesse processo de construção. É claro que a gente tem aqui alguns fatores limitantes e o principal deles é o tempo da qual eu disponho para essa aula, que já está chegando ao fim. Eu, particularmente, sou apaixonado por jogos digitais, então, se dependesse de mim aqui, eu falaria muito mais, mas o objetivo, a ideia aqui, eu espero que eu tenha conseguido transmitir, é que existe sim a possibilidade da gente estar usando os jogos digitais em processos de mediação cultural. Qual vai ser o grande trabalho do professor? Né? Não adianta a gente querer falar em você trazer jogo digital para a sala de aula se você não interage com jogos digitais. Obviamente, o primeiro passo é partir do professor fazer uma pesquisa dos jogos que estão à disposição, e o número de jogos que eu tenho à disposição está aumentando exponencialmente, e ver qual deles se suporta em correntes artísticas e serve aos seus propósitos de sala de aula. E aqui a gente já entra numa proposta de conhecimento coletivo, né? Idealmente, o professor não precisa estar fazendo isso sozinho, mas ele pode estar interagindo com outros professores nessa busca, né, de informações. Espero ter conseguido ilustrar meu ponto. Agradeço muitíssimo o seu interesse em assistir esse vídeo e estou aí à disposição para o que precisar. Grande abraço, foi um prazer.